vocês sabem, né? Cada povo tinha os seus deuses. Por exemplo, os egípcios, eu tive a graça de ir lá no Egito. Claro, hoje os egípcios, eles são muçulmanos, né? Mas, bem nos primórdios, nos inícios, os egípcios, eles tinham os seus deuses. Por exemplo, Ra era o deus do sol. Eles tinham Tote, o deus da lua. Nut, o deus do céu. Está vendo os povos tendo seus próprios deuses? Eles iam e se dobravam ali, diante desses deuses. Não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E não é aquele que se revelou para nós como Jesus Cristo. Ouve, meu povo, o Senhor é o único Senhor. Eu sou o único Senhor. Não é Tote, não é Ra, não é Nut. Eu sou o Senhor. Os gregos também tinham os seus deuses. Tinha Ares, o deus da guerra. Tinha Hermes, o mensageiro dos deuses. Então veja, entre os deuses e os seres humanos existia um que era o mensageiro. Os deuses falavam, eles iam falar cá embaixo com as pessoas. Tinha Hades, o deus dos mortos. Por isso que falam Hades, né? O lugar onde habitam os mortos. Está vendo os povos, como eles vão criando os seus deuses? Os persas, eles eram muito voltados para os deuses da natureza. Tudo que se referia à natureza, eles colocavam como as suas próprias divindades. Aí mais recente, por exemplo, os romanos tinham os seus deuses. Tinha Júpiter, o deus-chefe, que comanda todos. Tinha Minerva, a deusa da sabedoria. Tinha também a Diana, que era uma deusa virgem, da caça e da lua. Tinha Netuno também, o deus do mar. Estou aqui mostrando para vocês, como é que os povos foram criando os seus deuses. Por exemplo, os indianos, eles tinham o deus Shiva, que é o supremo dos deuses. Brahma, Saraswati, nem sei pronunciar. Por exemplo, os africanos também tinham os seus deuses. Os africanos, Exu, que já é muito mais conhecido para nós, que é o mensageiro entre os homens. Ogum, o orixá da guerra e do fogo. Xangô, o senhor dos raios e trovões. Oxalá, aquele que separou o mundo material do mundo espiritual. Oxum, o senhor das guerras. Os budistas têm Buda. Está vendo? Cada povo criou o seu Deus. Porque o homem, ele é um ser religioso, ele necessita de Deus. Só que veja, gente, que confusão muito grande. Cada um seguindo os seus deuses, cada um criando os seus deuses próprios. Aí vamos imaginar o seguinte: Deus está lá no céu, Ele olha para a terra. Vamos imaginar que Deus colocou a mão na cabeça e disse assim: que confusão. Que confusão na cabeça dos meus filhos. Eles não sabem nem quem eu sou. Não. Eu preciso me revelar. Eu preciso mostrar para eles quem eu sou, para eles não ficarem cada um criando
os seus próprios deuses e indo atrás dos seus próprios deuses para fazer os seus pedidos, para fazer suas oferendas, para fazer seus sacrifícios. Não, eu preciso me mostrar. Aí o que é que ele faz? Ele lá de cima, ele olha um homem, lá na Mesopotâmia, né? Lá naqueles mapas antigos, lá em cima. Ele olha aquele homem lá, Abrão, depois ele muda para Abraão, mas o nome original de Abraão é Abrão. Você pode ver lá no capítulo 12. Mas quando Deus dá uma missão para um filho dele, ele costuma mudar o nome. De Abrão passou para Abraão. Ele olha e diz assim: Abraão, faz o seguinte, deixa todos esses deuses, está aí no capítulo 12, deixa tudo, porque Abraão também era um que cultuava esses deuses. Deixa tudo, deixa a sua família, vai, pega tudo, vem embora. Deixa eu pegar aqui o capítulo 12 do livro do Gênesis. Deixai tua terra, ele falou. Olha, deixar a terra significa deixa tudo, deixa os deuses, deixa tudo, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, quando Deus está dizendo, vai agora para a terra que eu vou te mostrar, Ele está dizendo, eu preciso me revelar, Abraão. Está uma confusão muito grande aí na terra. E aí Deus faz aquela promessa para Abraão, de uma descendência. Abraão já tinha 75 anos, a esposa dele, Sara, estava com 65, ela velha, era a partir dela que ia começar um povo novo, que adorasse ao Deus único e verdadeiro, por causa da confusão existente na terra. Estão compreendendo? Aí 25 anos depois, quando ele está com 100 anos, Sara com 90, ela acaba ficando grávida. Como a Néia disse ali, nossa, e é mesmo, mas foi assim, e vai, e aí começa o chamado povo de Deus, o povo judeu, o povo que teve a experiência com o Deus único. Por isso que começa a se falar, quando o judeu falava de Deus, eles diziam assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês já viram que nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós vemos assim, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, chamado o Deus dos patriarcas, por quê? Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram a experiência com esse Deus. Aí é com Jacó que nasce José, aí eles vão para o Egito, e lá no Egito, no meio daquela confusão de tantos deuses existentes, que José vai para lá, e aí depois José busca o pai dele, Jacó, e eles vão todos para o Egito, aí eles ficam escravos depois, aí entra Moisés que tem a experiência, aí Moisés fala para Deus assim, no capítulo 3 do livro do Êxodo, porque Deus colocou uma missão para Moisés, tirar o povo de lá, olha aqui a experiência. Aí Moisés diz assim, olha, com tantos deuses que tem aqui nesse Egito, o Senhor quer que eu fale que o Senhor é quem? Aí Deus diz assim, fala para eles que eu sou. Eu sou. Olha só. Não existe outro. Eu sou. Aquele que vai te tirar, que vai tirar esse povo e está chamando para adorar lá no deserto, é o eu sou. Pronto. A partir daí,
cai por terra Júpiter, cai por terra Oxalá, cai por terra Nube, cai por terra todos os outros, porque agora o Eu Sou se revelou. Agora eles têm que compreender: não há outro Deus, só eu. Só que por enquanto, essa revelação de Deus para os judeus, ela ainda se dá de uma forma invisível. Até então o Eu Sou, ninguém viu quem era o Eu Sou. Lá no capítulo 33 do livro do Êxodo, Moisés pede uma graça a Deus. Qual é a graça? Eu quero ver a tua glória. Aí Deus diz assim: não, ninguém pode me ver, Moisés, mas vou fazer o seguinte: eu vou passar, você vai ficar na fresta da rocha me vendo, me olhando, e quando eu passar você vai ver a minha glória, mas você não vai ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face. Aí Moisés vê, Deus passa, ele pela fresta ele vê a glória de Deus, mas ele não vê a face de Deus, porque Deus Pai não se revelou a ninguém. Ninguém pode ver a face de Deus, porque se alguém vê a face de Deus, ele não consegue viver, ele morre. Nós só vamos ver a face de Deus quando nós passarmos dessa vida para outra. Aí nós veremos a face de Deus Pai. Mas ele precisava ser visto. Estou acabando. Ele precisava ser visto. Como? Agora o Pai lá em cima, de novo a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha para a terra de novo. O meu povo está lá, o povo judeu, fiel, está lutando. Os povos em volta continuam cultuando os seus deuses errados. Eu continuo dizendo: ouve meu povo, eu sou o Senhor teu Deus, volta para mim, volta para mim. Mas os povos continuam seguindo os seus deuses. Ele precisa agora ser visto. E ele precisa salvar aqueles que estão seguindo os outros deuses, porque eles precisam ser salvos. Porque a salvação se dá por meio de Jesus Cristo. Se de lá de cima ele olhou e viu Abraão, agora ele olha de cima e vê quem? Maria. Vai lá, Gabriel, agora, fala com ela, que ela vai ser mãe do Salvador. Árvore cheia de graça, o anjo aparece. O Senhor é contigo. De onde me vens? De onde é que tu vens para me chamar de graça? Olha, mudou o nome também, né? De Maria ele chama ave cheia de graça. Ou seja, ela tinha tanta graça, porque Deus a preparou para receber o Filho de Deus. Você vai ser mãe do Altíssimo. Agora veja, se no Antigo Testamento não se poderia pronunciar o nome de Deus, agora o anjo diz para ela o seguinte: e o nome dele será Jesus. Ele se encarna, e agora ele pode ser visto, ele pode ser tocado. Lembra da passagem da mulher hemorroísa? Que vai lá: se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Quando ela toca, ela é curada. E Jesus diz: quem me tocou? Olha bem, gente, quando Jesus está dizendo quem me tocou, ninguém pode tocar em Deus, não. Os deuses pagãos ninguém podia tocar, não. Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Jesus Cristo que se encarna, ele pode ser visto e pode ser tocado. Aqui está o amor de Deus para conosco. Ele pode ser tocado. E qual é a experiência nossa, de nós cristãos? Se a experiência dos judeus foi a passagem do Mar Vermelho,
a nossa experiência é a cruz de Cristo. Essa é a nossa experiência. Deus que se encarnou, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele venceu até a morte. Ele venceu a morte.